Menina, não precisa se desesperar. Eu te falei que a PIP Table pode não funcionar para todo mundo e que tem duas outras estratégias que você pode usar, não te falei? Então, eu vou te ajudar. Uma delas é ajustar uma PIP que seria ideal para aquele paciente. Você tentou a PIP Table, tentou a PIP lá da tabela, viu que não funcionou. Mas agora você pelo menos sabe por que ela não funcionou. Bom, primeiro seu paciente vai ter que estar em modo controlado a volume, que é o VCV. Aí você vai lá e ajusta um volume corrente de 4 a 6 ml por quilo de peso. Eu prefiro ajustar 5, que a tabuada de 5 está melhor na minha memória. Então eu vou lá e ajusto 5 ml por quilo de peso. Mas não é quilo de peso real, não é o peso que o paciente tem na balança. O peso ideal do paciente a gente consegue com uma fórmula que leva em consideração sexo e altura. Bom, você vai precisar da altura desse paciente. Aí, como que eu faço para medir a altura do paciente na UTI? Sabe aquela trena de obra? Eu tenho aquilo. E por que tem que ser o peso predito e não o peso real? Porque o tamanho do pulmão não aumenta se o paciente for mais gordinho ou tiver com edema de membros inferiores. Tudo isso aumenta o peso dele na balança, mas não aumenta o tamanho do pulmão. Depois de ajustado o volume corrente, você vai ter que garantir que o fluxo inspiratório está adequado. Então, para isso, você vai colocar uma frequência respiratória mais baixa, em torno de 12, 14 incursões por minuto, e um fluxo mais baixinho. Para segurança, é melhor você colocar a FO2 do paciente a 100%. E aí você tem um pouquinho mais de segurança na sua manobra, mas lembra que esse procedimento todo não pode passar de 10 minutos. Então você tem que ter uma certa habilidade. E eu sugiro que você não entre sozinho para fazer esse cálculo dessa PIP ideal. Leva sempre um coleguinha com você. Dessa maneira, uma pessoa pode ficar na frente do respirador, olhando para o respirador e para o relógio. Sim, você vai precisar de um cronômetro, mas muitas vezes o próprio ventilador serve para isso. E a outra pessoa fica lá olhando os sinais vitais e olhando para o paciente. Qualquer sinal de instabilidade nesse processo, para tudo. Para tudo, espera para depois começar de novo. Pronto, agora você pode começar. Que isso, gata? O melhor para você fazer o cálculo dessa PIP que seria ideal para o paciente é fazer com PIPs decrementais, ou seja, você pode começar, por exemplo, com uma PIP de 20, mas se o seu paciente não for aquele que tem uma complacência pulmonar muito baixa, você pode começar até menos. Lembra que PIP alta tem risco para o paciente, então você vai ter que ficar de olho, muito de olho na resposta hemodinâmica durante o procedimento. Se algum desses parâmetros instabilizar, você vai ter que parar a sua manobra. Uma calculadora vai te ajudar nessa hora. Algumas pessoas, tipo eu, não são muito boas para fazer conta. Então uma calculadora te ajuda, mas quem não tem um celular hoje em dia, né? Não tenta fazer nada disso, nem começa se o seu paciente não estiver bem sedado, tá? Então você vai deixar aquela PIP mais alta por 3 a 5 minutos para dar tempo do pulmão se acomodar. Vai calcular a complacência estática. O que é isso? Vai fazer uma pequena pausa inspiratória ou deixar ajustada uma pausa inspiratória já lá no seu ventilador. Vai obter a pressão de platô e diminuir da PIP. Então você vai dividir o volume corrente que estava programado por essa driving pressure, que é a pressão de platô menos a PIP. E aí você vem diminuindo de 2 em 2 centímetros de água, deixando 1 minuto em cada PIP dessa, em cada step, e obtendo a driving pressure em cada step. A complacência estática você pode calcular depois. Faz o registro da driving pressure. E você vai observar que essa driving pressure ela vem descendo, 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 até que ela volta a subir. O que isso significa? Que a complacência veio melhorando, 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 até que ela volta a piorar. Ela volta a piorar com uma PIP mais baixa, porque aquela PIP é insuficiente para manter aquele pulmão aberto. O pulmão fechado, a complacência piora. Então olha aqui nesse exemplo, nessa tabela, e me diz, com esses valores aqui, qual seria a PIP que você ajustaria lá no ventilador para o seu paciente. Pronto, é isso. É fácil? Não é tão fácil quanto só olhar uma tabela. E você vai precisar muitas vezes da ajuda de um coleguinha, mas eu tenho certeza que ele vai estar disponível para você. E ajustando a PIP dessa maneira, você espera um pouco, também não adianta colher uma gasometria arterial ali 5 minutos depois de ajustada,
e você vai perceber que a relação PaO2-FiO2, que o índice de oxigenação desse paciente vai melhorar. Você vai para casa feliz da vida depois desse plantão. Espero ter te ajudado.